Matemática do Vigor! Vigorosos e vigorentos, olha, venham comigo. Então, assim, vamos aqui para um novo tema, certo? Vamos falar sobre análise combinatória. Então, digamos que você é o técnico da seleção brasileira de voleibol e possui à sua disposição 15 jogadores. E esses jogadores, eles podem estar em qualquer posição. Então, de quantas maneiras ele conseguirá escalar o seu time de 6 jogadores? Esse é o tipo de problema, gente, que a gente resolve utilizando a análise combinatória, que é o tema da nossa aula de hoje. Então, a análise combinatória é a área da matemática que ela busca resolver problemas relacionados a diferentes agrupamentos de elementos. Eu adoro agrupar. Tu também gosta, né? A gente adora agrupar. Ai, como ele agrupa! Então, como por exemplo, quando você está escolhendo uma roupa para ir para uma festinha e ficou na dúvida se vai vestir entre 3 camisetas, 2 calças, 2 tênis, de quantas maneiras diferentes você consegue se arrumar. Tem várias roupas e tem várias possibilidades de combinações. Então, a gente pode calcular isso. E esse é o tema que cai bastante na prova do Enem. Então, vamos aprender mais sobre esse assunto que utilizando e resolvendo exercícios, certo? E assim, gente, eu sei que muitos vão falar, Gil, eu queria uma aula melhor, explicar reposição, sem reposição, ordem importa, ordem não importa, umas cachorrada e não sei o que, tô confuso, que tem muitas coisas, que tem muita análise combinatória aqui que a gente vai falar, mas tem vários assuntos que são relacionados que a gente pode debater. Não é hoje ainda, hoje a gente vai resolver essa questão, mas depois vamos voltar aqui com tudo bonitinho, explicando as possibilidades, quando é combinatória, quando não sei o que, se a ordem pode, se não sei o que, a cachorrada toda, aquela parará, porque a gente tá aqui para isso, tá? Mas hoje vamos resolver essa questão, mostrar para vocês uma maneira simples de resolver, uma forma, você não tem medo mais, e depois a gente vigora mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando um videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos seus outros jogadores, com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguiu o maior número de pontos. Fácil. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro abaixo. Aqui ele mostra que, por exemplo, se tiver 2 jogadores, só vai ter um jogo. Só tem eu contra tu, é um jogo só, acabou. Se tem 3 jogadores, vamos ter 3 partidas. Porque, óbvio, somos em 3. Joga eu e Antônio, eu e Carlos, depois Antônio e Carlos. Até aí é fácil da gente conseguir visualizar. A partir de 4 jogadores começa a ficar um pouquinho mais interessante isso. Por quê? Se tem 4 jogadores, vamos imaginar aqui, certo? Gilberto, Fiuk, Arthur e Lucas, né? Eu e meus 3 maridos. Então aí o Gil joga com o Fiuk, depois Gil joga com o Arthur, depois Gil joga com o Lucas. Fiuk joga com o Arthur, Fiuk joga com o Lucas e o Lucas joga com o Arthur. Então assim, essas combinações que a gente vai fazendo aqui vão falando que dependendo do número de participantes vai ter um número específico de partidas. Eu gosto de usar a análise combinatória para facilitar. Por quê? Porque ele pergunta se a quantidade de jogadores for 8, você vê que na tabelinha ele parou em 7. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? A gente vai ter 8 jogadores. Só que cada agrupamento eles são de 2 em 2, porque as partidas elas são jogadas de 2 em 2, certo? Então, o que a gente quer? A gente quer o seguinte, tendo 8 jogadores, eu quero combinar eles de 2 em 2. Qual é o número de combinações que eu tenho? A gente utiliza uma coisa chamada que é o fatorial. Então, como é que eu represento essa expressãozinha aqui? Isso aqui é 8 fatorial dividido por 2 fatorial, que é a combinação 8 menos 2 fatorial. Isso daqui é igual... O que é 8 fatorial? 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 100 fatorial. 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, até 1. Então, o fatorial, na verdade, são números sequenciais que são multiplicados daquele número fatorial até o número 1. Então, 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes 8 menos 2 é 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1.
Tem vários números que estão multiplicados em cima, multiplicados embaixo, a gente pode sair cortando tudo, tá? Corta 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5, 6 com 6. Sobrou o que pra gente aqui? 8 vezes 7 dividido por 2 vezes 1. 1 é 1, né? Então, 8 vezes 7 dá 56. Se eu não estiver errado na minha matemática, dividido por 2. Se minha matemática não estiver errada também aqui, vai dar 28. Que vai dar 28 se eu não tiver com a minha matemática errada, que seria, no caso, a alternativa E. É fácil assim? É fácil assim. Mas vamos pegar isso que a gente fez e aplicar para a nossa tabelinha, para vocês verem como acaba funcionando, certo? Isso aqui é a minha combinação 8 jogadores combinados de 2 em 2. Vamos fazer a combinação 7, 2 a 2, para a gente ver qual é o resultado. Tem que dar 21, né, que a gente tem na tabelinha. O número de partidas precisa ser 21 se eu tiver 7 jogadores. Se não for, tá tudo errado. Então, eu quero o 7 combinado 2 a 2. Como é que fica? 7 fatorial dividido por 2 fatorial. 7 menos 2 dá 5 fatorial. Percebam aqui, que aqui embaixo eu tenho 6 fatorial e eu vou cortar tudo do 6 em diante. Então, para facilitar aqui, eu faço 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 2, que 2 vezes 1 é 2, vezes 5 fatorial. Eu corto isso aqui com isso aqui. 7 vezes 6 dá 3 vezes 7, 21. 21 vezes 2 dá 42. Dividido por 2 dá 21, que é justamente o número de partida que a gente tem na nossa tabelinha aqui. Bora fazer mais um exemplo? Como é que eu faço? Se eu tivesse 6 jogadores combinados 2 a 2. 6 fatorial dividido por 2 fatorial. 6 menos 2 dá 4 fatorial. Isso aqui é igual a 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 2 vezes 4 fatorial. Corta aqui, corta aqui. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Que é justamente o número de partida que a gente tem aqui quando a gente tem 6 jogadores. Se você fizer até o final, a gente vai ver que dá exatamente isso. Ou seja, gente, isso são uma forma da gente conseguir calcular. Então, a gente sabe que a gente chega aqui na alternativa E, que é a nossa resposta. E olha que interessante, gente. A gente resolveu essa questão, né, sem utilizar muito bem a tabela, mas utilizando, de fato, a lógica. Ou seja, a gente precisaria entender qual a lógica dessa sequência, que também é uma forma de resolver, né? Que é a sequência 1, 3, 6, 10, 15, 21. Qual é o próximo? A lógica é o seguinte, né? Do 1 para o 3, eu somei 2. Do 3 para o 6, eu somei 3. Do 6 para o 10, eu somei 4. Do 10 para o 15, eu somei 5. Do 15 para o 21, gente, eu somei 6. Então, olha que interessante. Cada passo que eu dou, eu somo 1 a mais. Então, aqui nessa próxima, eu preciso somar 7. Por isso que 21 mais 7, 28. Então, na matemática é assim. Muitas vezes temos a maneira mais difícil, a maneira mais certa e também a maneira mais fácil e intuitiva de resolver. Então, quanto mais nós entendemos a forma e a lógica da matemática, mais fácil vamos conseguir resolver diferentes questões do Enem sem a necessidade de decorar conceito ou fórmula. Então, eu posso fazer do fatorial ou simplesmente seguindo o que eu acabei de fazer, que era somando 1, entendendo que tem ali uma sequenciazinha. Então, antes de tudo, gente, já comenta aqui, compartilha com teus amigos, clica no sininho, certo? Para poder você ser informado de qualquer vídeo novo que a gente postar. Chega aqui com a gente, cola aqui, ama nós, que a gente tá aqui se amando. Comenta o que vocês acharam. Gi, olha, eu achei isso, achei aquilo, vigora isso, vigora aquilo. Porque a nossa ideia, de fato, é conseguir ajudar vocês e ajudar para que vocês consigam ter êxito na prova do Enem. E nosso papel é isso. Eu espero que vai dar tudo certo. E, Gi, eu não vou fazer Enem. Esse vídeo também é para você, porque a matemática ela é para todos, né? E para todas. Beijo, até a próxima aula. Matemática do Vigor!